Bom dia, crianças! Bom dia, família! Hoje, na aula de ciências, nós iremos revisar o conteúdo do mês, que foi sobre matéria. Nós vimos que a matéria, ela vive em constante transformação, a todo tempo. Nós vimos também que a matéria, ela não pode ser destruída e nem criada, apenas transformada. Nós vimos também as transformações da matéria. Elas podem ser física, quando a matéria muda apenas a sua forma, o seu tamanho, mas não muda a sua composição. Como, por exemplo, o papel, quando a gente rasga, ele muda apenas a forma e o tamanho, mas continua sendo papel. E ela pode ser química, quando há uma transformação tanto na sua forma quanto na sua composição, como por exemplo a palha de aço, quando o ferrugem toma de conta dela, ela vai se transformando em ferrugem, ela não volta a ser palha de aço. O fogo, por exemplo, quando o papel queima, depois que o papel queima, ele não será mais papel. Se transformará ou muda a sua composição, formando e ficando apenas cinza. Nós vimos os tipos de transformação, né, que é química e física. Nós vimos também que os fatores que provocam essas transformações, que nós temos como, por exemplo, o calor e a umidade. E nós vimos também que, além do calor e da umidade, os próprios seres vivos, eles são fatores que fazem as transformações da matéria, como, por exemplo, o resto dos alimentos. Tem seres vivos que fazem a decomposição do resto dos alimentos. Nós vimos também que tem as transformações reversíveis e irreversíveis. O que são isso? As transformações reversíveis é quando dá para ela voltar à sua forma inicial. Por exemplo, o gelo. O gelo, ele tá em água, estado líquido, que se transforma em gelo, estado sólido, mas se eu quiser voltar à água, para o estado líquido, eu apenas faço o quê? Eu coloco o gelo para ser derretido, voltando assim para a forma líquida. Ou seja, isso é um tipo de transformação reversível. E as irreversíveis é aquela que a gente não pode mudar, a gente não pode voltar. Não pode voltar ao seu que era antes, como por exemplo, a pipoca, ela se transformando, o milho se transformando em pipoca, não dá para transformar novamente em milho, né? Nós vimos que as misturas, nós vimos que a matéria, os componentes da matéria, elas podem se misturar. E aí nós vimos as misturas, né? E vimos a separação das misturas. Nós vimos as misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As homogêneas são aquelas em que a gente mistura e forma apenas uma solução, né? Como, por exemplo, que a tia deu o exemplo da água e do vinagre. Colocando o vinagre na água, nós não podemos identificar só olhando o que é o vinagre, a parte do vinagre da água. Apenas a gente vê uma solução. E as heterogêneas são aquelas em que a gente pode ver a mistura, mas que a gente pode ver os componentes nessa mistura, né? Como, por exemplo, eu dei o exemplo da água e do óleo. Colocando o óleo na água, elas não se misturam, fica separado. Nós vimos também a separação das misturas, que nós vimos os exemplos de catação, onde a gente pode fazer manualmente a separação dos componentes dessa mistura, como, por exemplo, se eu misturar arroz e feijão, eu posso fazer a separação pelo método da catação. Nós vimos também que tem o método da separação pela evaporação, por exemplo, que eu dei o exemplo, nós vimos o exemplo nas aulas anteriores, da água e do sal. Quando é colocado a água de sal para ser aquecida, a água vai evaporar, ficando apenas o sal na vasilha. Também pela filtração,
que a filtração é aquele processo em que fazemos em casa, da purificação da nossa água. Por exemplo, a gente coloca no filtro a parte de cima e a água, ela é separada, a água pura, e a sujeira fica na parte de cima, ficando na parte de baixo apenas a água boa, ficando na parte de cima apenas a água boa para beber. Nós vimos também, que não estava no livro, mas que foi incluído, a questão da matéria orgânica e da matéria inorgânica. Nós vimos que a matéria orgânica é aquela matéria ou aquelas substâncias ou aqueles componentes em que vêm ou provém de animais ou vegetais. Nós também vimos a inorgânica, que é todos aqueles componentes, aquelas substâncias que vêm dos minerais, como por exemplo a água, o sal. Agora, para mostrar que você aprendeu, você vai fazer a atividade da página 44 no livro, que você vai responder a 1 da página 44, a questão 2, 3 e 4 da página 45. Quero que capriche na atividade, mandem para mim. Estou no aguardo, um beijo e até mais.